Olá meus amigos, olá minhas amigas, chegamos com mais um programa de raciocínio lógico. Seja muito bem-vindo ao canal da Prova Concurso e claro, se você não é inscrito, considere se inscrever, ativa o sininho da notificação porque toda semana tem um programa novo de raciocínio lógico para você, legal? E nesta semana não pode ser diferente, o mundo do concurso público, o pessoal que trabalha com concurso público está com uma grande expectativa para o primeiro grande concurso para o ano de 2020, que é o concurso para o Banco do Brasil de nível médio, tá certo? Então você vai ver notícias, muita gente divulgando que o edital vai sair em março, que podem ser até mais de 10 mil vagas, tudo isso são rumores, são expectativas, não há nada preciso ainda, mas existe sim uma ideia muito avançada aí sobre a realização desse concurso de nível médio, um concurso nacional, um concurso que tem uma expectativa aí de um salário de R$ 4.000 com benefícios, algo em torno disso, nada muito preciso, mas enfim, o meu programa aqui não é o programa que vai falar dos melhores concursos, e sim, olhar para esses grandes concursos e pensar na sua preparação. Será que você está preparado? Será que se o edital sair em março e a prova for em abril e maio, você está pronto para a tua matemática financeira? Teu raciocínio lógico tá bacana? Então é esse o motivo de nós pensarmos nesse edital. Falar o que os outros talvez não falam. Falar exatamente assim, será que se o edital sair em março, você está preparado? Então, hoje eu quero trazer para você um vídeo um pouquinho diferente do que todo mundo fala. Vagas, expectativa, número de relação candidato-vaga, salário. Eu quero falar sobre a parte de exatas, porque tem um peso muito grande numa prova de banco. Afinal de contas, a matemática, o raciocínio lógico, a matemática financeira está presente e pode sim fazer a diferença. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa prova para o Banco do Brasil, beleza? Vem comigo então, olha só. Separei algumas informações aqui. Primeira grande informação, o cargo. Sim, existe a expectativa que no ano de 2020 saia esse concurso para o cargo de escriturário, que é o cargo de nível médio, tá certo? Essa informação você encontra com facilidade na internet, a estimativa de vaga, como eu disse, em torno de 10 mil, salário em torno aí de R$ 4.300 mais ou menos, e existe sim a ideia que é para todas as regiões, beleza? Bom, o que esperar dessa prova? Vamos pensar na nossa preparação. Eu sempre falo que o salário é bacana, mas na sua região é super legal, mas você tem que ter uma preparação. Você não pode ir lá fazer turismo na prova, tá certo? Então, vamos para algumas informações importantes. Primeiro, existe uma prováveis bancas que vão organizar esse concurso. É óbvio que isso pode sofrer variações, é óbvio que pode sofrer e de repente sair uma outra banca, mas olhando para o histórico da última década de concursos do Banco do Brasil, você vai perceber que boa parte das provas foi realizada pela Fundação Carlos Chagas, a FCC, ou o Sesgran-Rio. Como eu disse e repito, nada impede de que a banca seja alterada. Eu estou falando com uma base histórica da última década, a Fundação Carlos Chagas e o Sesgran-Rio foram as bancas que cuidaram. Duas bancas de muito renome, duas bancas de muito prestígio e bancas que são acostumadas a fazer grandes concursos, ou seja, são duas bancas muito boas, muito interessantes de se pensar a prova, perfeito? Peguei o edital aqui para você ver que elas, apesar de serem bancas diferentes, vão sempre numa mesma linha. Vamos ver? Olha só, nos últimos concursos organizados pela banca do Sesgran-Rio, a área de exatas foi dividida em dois itens. Olha só, nós temos aqui a matemática e um pouquinho de probabilidade e estatística. Note, cai a lógica das proposições, conjuntos, relações e funções, funções polinomiais, exponenciais e logarítmicas, matrizes determinantes de sistemas, sequências, progressões aritméticas geométricas e matemática financeira. Entenda que para se trabalhar com matemática financeira, muitos dos itens acima são necessários.
funções, exponenciais, logaritmos, usa dentro da matemática financeira. Progressão aritmética no juro simples, progressão geométrica no juro composto, é uma relação bem íntima aí. Se você quiser saber mais detalhes sobre as relações de ensino médio e matemática financeira, deixa o comentário ali que você quer, veja se você consegue construir essa relação, senão a gente faz aqui um programa para você, tá bom? E também a parte de estatística. Olha só, a parte de estatística, ela derruba muita gente na hora da prova. Primeiro, porque nesses editais ele tem uma pontuação diferenciada. Segundo, é que é uma matéria que não tem toda a profundidade no ensino médio. Então, no ensino médio, você não trabalha com a estatística num nível muito profundo. E aí, vai fazer o concurso público, acha que é uma coisa simples, chega lá na hora e vê que não é, tá? Então, toma cuidado, ó. Análise combinatória, probabilidade, teorema de Bayes, são pouquíssimas pessoas que aprendem isso no ensino médio. Probabilidade condicional, população, análise, interpretação, regressão, tendências, distribuição de variáveis, histograma e a estatística descritiva. Esse tipo de matéria não é ensinado no ensino médio, mesmo sendo um concurso de ensino médio, ou seja, é uma preparação extra, tá vendo? Isso é banca Cesgran-Rio, perfeito? Vamos resumir então? Matemática, matemática financeira e estatística e probabilidade. Olhando agora o edital da Fundação Carlos Chagas. Repare, ele colocou aqui, ó, números inteiros e racionais, que é a ideia dos conjuntos, as expressões numéricas. Aqui nós temos, ó, sempre envolvendo problemas. Já fizemos um programa falando só sobre a banca FCC. Se você não assistiu, procura lá na lista de programas, você vai ver lá a banca FCC, muita resolução de problemas. Aqui, ó, frações, proporção, razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3 porcentagem. E aqui, de novo, o quê? Estatística, tá vendo? Média, gráficos, juros simples e compostos, equações e sistemas, lógica para uma planilha eletrônica, interpretações de natureza matemática. Então, uma lógica voltada à matemática. Então, um edital bem parecido. Nesse edital não caiu a lógica proposicional. Na do Cesgran-Rio caiu. Pois é. Aí eu quero que você, friamente, você com você mesmo, faça uma análise e pense. Quais desses conteúdos você está seguro hoje? Hoje. Quais são os conteúdos que você fala assim, nossa, esse eu sei. Porque sabendo o ponto de partida, você já vai saber o quão intenso tem que ser a sua preparação. E que legal que o edital saia só em março, porque você pode se antecipar e já começar a dominar os assuntos aí que podem cair nessa prova, perfeito? Então é comum, vai cair a ideia dos juros, vai cair um pouquinho de estatística, vai cair a ideia de porcentagem, trabalhar com operações básicas e resolução de problemas, perfeito? Agora eu vou te desafiar. Eu separei uma questão do Cesgran-Rio e uma questão da FCC sobre estatística. E quero saber se caísse na sua prova, porque já caiu na prova de alguém. É uma questão da banca, uma da Cesgran-Rio, uma da FCC, em provas do Banco do Brasil. Se caísse na sua prova, você acertaria? Vamos ver? Olha só, vamos lá para a nossa primeira questão. Olha só que ele diz o seguinte, agora, claro, para o vídeo e tenta resolver, tá bom? Olha só, nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes, perfeito? Legal. E aí ele continua dizendo assim, ó, no 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Se a média aritmética do número diário de clientes atendidos por esse gerente foi 19, qual foi a mediana? E aí, se eu sei a média, qual é a mediana? Não sabe? Nunca ouviu falar sobre isso? Vamos lá. Primeiro, a média aritmética é a mais conhecida de todas as medidas estatísticas. Olha só, você pega o primeiro valor, 19, mais 15, mais 17, mais 21. Lembra que no último dia ele atendeu N clientes? Então, mais o N dividido por 5, porque são 5 dias, e veja que ele falou que essa média foi 19, perfeito? Vamos lá, ó. O número diário, a média do número diário
foi 19. Legal? Vamos lá. Somando 19, somando com 15, somando com 17, somando com 21, são 72, mais n, igual a 19 vezes 5. O 5 está dividindo todo mundo, muda de membro multiplicando. Quando você faz 19 vezes o 5, dá 95. 72 mais n dá 95. Então, o n é o que falta para chegar em 95. 95 menos o 72, que dá 23. Legal? Muito bem, então no último dia ele atendeu 23. Sendo assim, a nossa lista ficou com 19, 15, 17, 21 e 23. Perfeito? Olha o conceito que você precisa para resolver. A definição de mediana. O que é a mediana? É o valor central, é o valor do meio, desde que esteja em ordem crescente. Olha só, o menor valor é 15, seguido do 17, legal? Em seguida o 19, o 21 e o 23. Calcular a mediana é calcular o valor do meio. O valor do meio é 19. Está aqui a resposta na letra A. Questão Banco do Brasil, banca FCC, cargo escriturário. Beleza? Agora, vamos fazer uma do Sesgran Hill? Vamos lá. Repare que o Sesgran Hill, ele vai pegar um pouquinho mais pesado. Olha lá. Há 10 anos, a média das idades em anos completos de um grupo de 526 pessoas era 30 anos, com um desvio padrão, 8 anos. Então, a média era 30 e o desvio padrão era 8. Muito bem, isso há 10 anos atrás. Considerando que todas as pessoas desse grupo estão vivas, ninguém morreu, o quociente entre o desvio padrão e a média hoje é quanto? E aí? Há 10 anos atrás os valores são 38. E hoje, quais são os valores? Veja que aqui tem um conceito. Se você não estudar e não souber o conceito, muito provavelmente você vai errar a questão. Primeiro conceito, toda vez que você soma um número a todos os valores, a média também é somada. Ou seja, se passaram-se 10 anos para todo mundo, então a média se alterou 10 anos. Portanto, a média hoje é 40. O desvio padrão, ele é uma medida chamada de dispersão. O que é uma medida de dispersão? É uma medida que mede diferenças, ok? Então, como medida de dispersão, pense o seguinte, as diferenças que existiam há 10 anos atrás, contabilizadas aqui, são numericamente 8, perfeito? Como o 10 anos passou para um, passou para o outro, passou para o outro, e passou para cada uma de todas as pessoas, as diferenças que existiam há 10 anos atrás são as mesmas diferenças de idade hoje. É aquela brincadeira que você faz em família. Você e o teu primo têm uma diferença de 3 anos de idade? Não interessa. Você fez 3 anos, passando 10 anos, o aniversário do seu primo, 10 anos depois do seu aniversário, as diferenças que existem continuam existindo. Qual é o conceito? Se todos os valores forem somados, uma mesma quantidade, as diferenças que existem continuarão existindo, ou seja, 10 anos depois, a dispersão é 8 também. Como ele pediu o quociente, ele pediu a divisão. O desvio padrão é 8, a média agora é 40, 8 sobre 40 é a mesma coisa que 1 sobre 5, que é 0,20, resposta que aparece aqui na letra C, perfeito? Note que um turista que não conhece nada de estatística não conseguiria resolver nem se fosse a FCC, nem se fosse o Sesgran Hill, perfeito? Então, se organize, procure, se você tem um interesse, procure o mais rapidamente possível iniciar a sua preparação, porque olha, há muitos rumores e eu tenho certeza que esse concurso vai mexer bastante com o mercado do concurso, beleza? Espero que eu tenha ajudado. Se você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, tem alguma pauta que você quer trazer para o programa, deixa aí no comentário, na semana que vem a gente volta, tá bom? Uma ótima e abençoada semana a todos, um forte abraço, galera, tchau, tchau!